Luciana Lamela sem filtro, mais uma vez, para construir ou desconstruir muita coisa que vem sendo dita por aí. Se existe uma coisa que é importante na nossa cidade e na nossa vida, é a educação. Por quê? A gente só chega em algum lugar, uma criança só chega a realizar o seu sonho, no seu destino, nas suas viagens que eu digo literais ou não, se ela tiver passado pela educação, por uma boa educação, né? E a gente tem ouvido muita coisa aí a respeito da educação da nossa cidade, né? A gente tem ouvido que a educação da nossa cidade está no buraco, que a educação da nossa cidade está uma porcaria, que a merenda da nossa cidade, das nossas crianças, estão em péssima qualidade. E eu conheço um outro lado dessa história, e eu venho trazer isso tudo para vocês. O que está errado? O que está certo? O que está funcionando? O que não está? Com o que eu estou feliz? Com o que eu não estou? Eu trago para você hoje a secretária de Educação da nossa cidade, do nosso município, Poliana Ferrares. Seja muito bem-vinda, Poliana. Obrigada, muito obrigada. Eu estou muito emocionada, eu gosto muito de participar desse tipo de programa. Acho que é legal a gente falar e esclarecer as coisas para as pessoas, né? Muito obrigada por ter me convidado. Nada, imagina, e não é de hoje, né? Não, muito a gente tempo, a gente entra na fila bonitinho e vai esperando, porque eu sei que é um tema que... Inclusive para mim, eu mesma tenho muitas dúvidas em relação à educação, em relação aos protocolos. Uhum. Eu sou uma daquelas que grita lá e fala, opa, peraí, mas por que tem que ser assim? E eu acho que a gente precisa dessa comunicação para chegar direitinho, né, no ouvido das pessoas, na casa das pessoas, e para que a gente possa varrer essa sujeira que está hoje em dia a nossa mídia, né? Porque, assim, tá podre. As pessoas simplesmente acordam e dizem assim, quem é que eu vou ferrar hoje? Qual tapete que eu vou puxar hoje? E elas resolvem falar sobre coisas que as pessoas que não têm conhecimento... Porque você me desculpa, porque se você falar para mim, Luciana, o céu hoje está cor-de-rosa, eu vou lá olhar o céu se ele está cor-de-rosa, se ele tiver realmente cor-de-rosa, eu vou pegar uma leitura neutra, não é nem de lado A nem de lado B, para ver por que o céu ficou cor-de-rosa. Então, eu acho que falta um pouco também de informação. Acho que as pessoas se contentam com aquilo que elas querem, com aquilo que é mais fácil. Tem gente que não lê uma legenda, Poliana. Sim, verdade. Então, por isso que é muito fácil você convencer as pessoas daquilo que te convém. Uhum. Em primeiro lugar, eu gostaria de saber quem é a Poliana, de onde a Poliana vem, de onde saiu essa vontade de aparecer por aqui, porque você não é daqui, esse sotaque mineirinho é inegável, não tem como você fingir que a petropolitana não vem dizer que você é parente do Dom Pedro I. Não, eu sou mineiropolitana. Mineiropolitana? Sim, eu só nasci em Minas, mas era realizar o sonho de morar aqui. É mesmo? E conta um pouco da tua história pra gente até você chegar aqui. Então, eu sou filha de uma mulher muito forte, eu fui criada por mulheres muito fortes. E a minha mãe, ela foi tirada da escola com 10 anos, né? Uhum. Naquela época, as pessoas... a mulher só precisa aprender a ler, escrever e fazer conta. E aí, com 10 anos, no máximo. Com 10 anos, ela foi tirada da escola e foi para uma fábrica de sapato. E eu e a minha irmã, desde pequena, minha mãe sempre colocou na gente muita força para o estudo, uma dedicação para o estudo. Eu estudei minha vida toda em escola pública, né? Filha de costureira. Claro. E o meu pai foi frentista de posto de gasolina, depois ele trabalhou na Copasa, na estação de tratamento de água, né? De Minas Gerais, né, na companhia. E aí ela falava assim, pobre só tem o estudo. E a gente realmente só tem inteligência e o estudo. E ali eu fui enfrentando os desafios. Com 18 anos eu passei no meu primeiro concurso para a Prefeitura de Murié. Eu trabalhava como técnica em criação esportiva e assim eu consegui fazer faculdade de Ciências Sociais. Me formei e passei no concurso do Estado do Rio de Janeiro. Fui trabalhar no Estado e aí eu mudei para o Rio. O Estado do Rio pagava melhor na época, né? E aí fui para o Estado do Rio, isso tem mais de 25 anos. E ali no Estado do Rio eu fui sendo professora de Sociologia e História. E na Penha, no Rio de Janeiro, Colégio Estadual República de Angola, em 2012 eu virei diretora. Não tinha pretensão de ser diretora. A diretora da escola ia aposentar
E ela achava que eu tinha um perfil de gestão. Porque eu comandava as coisas da escola, as gincanas, eu estava sempre junto com os alunos, eu gostava muito de intermediar os conflitos da escola. E isso tem teve um olhar da diretora e ela falou, eu acho que você ficaria muito bem no meu lugar. Liderança é um dom. É um dom, eu acho que ela enxergou aquilo. Então, eu sempre com mulheres muito fortes, né? Minha mãe, depois a Marilda, que foi a minha primeira diretora. E aí eu assumi a direção em 2012, eu fiquei 8 anos como diretora. É um desafio gigante, 438 alunos em um turno. Caramba. É uma escola numa comunidade, na Penha. Eu passei por todos os problemas que você possa imaginar que uma escola passa, a gente passou. Tudo que você possa imaginar. Eu tive aluno menor infrator, eu tive aluno com medida socioeducativa, tornozeleira eletrônica, todo tipo de coisa a gente passa no Rio de Janeiro. É uma realidade muito difícil. Só que o professor de história sempre vinha para Petrópolis passear, e quando eu conheci a cidade, e eu sempre falei com a minha família, meu sonho é morar em Petrópolis, eu tenho um sonho. E em 2019, depois de ter sofrido o 3º assalto do lado de casa, ali naquela região, na zona norte do Rio, eu falei, não, a gente precisa ir embora. E falei com meu marido, vamos largar tudo aqui. Eu transfiro a minha matrícula, volto para a sala de aula e vamos para Petrópolis. Então, em 2019, eu realizei o sonho de vir para cá. Era um sonho? Era um sonho. Era o sonho da minha vida e eu realizei esse sonho e quero ficar aqui. Não quero mais. Eu nunca tinha me imaginado. Olha, eu morei em Muriaé, depois eu morei um tempo em Macaé, quando eu passei no concurso, Rio de Janeiro e vim para Petrópolis. Eu nunca me imaginei envelhecendo numa cidade. Aqui eu me imagino envelhecendo, eu sei exatamente o que eu quero fazer, onde eu quero morar, onde eu quero ser enterrada, tudo. Eu gosto muito dessa cidade. Isso quer dizer que você torce para que as coisas funcionem, porque você escolheu essa cidade como sua. Torço e trabalho. Sim. Porque eu resolvi arregaçar as mangas e ir para a luta mesmo. Porque quando eu cheguei aqui, era muito simples ir para uma sala de aula, né? Quando eu cheguei na regional, o meu regional, diretor administrativo da regional, falou, não, você tem experiência de direção. Vem para uma direção. E aí eu fui para o Cardoso Fontes. Eu fiquei no Cardoso Fontes 3 anos. E, inclusive, na tragédia de 22. Eu estava no Cardoso Fontes no dia da tragédia, nós ficamos presos na escola com os alunos. Eu perdi 2 alunos lá, o que foi uma coisa que particularmente mexeu muito comigo, porque eu já tinha perdido aluno para o tráfico, eu já tinha perdido aluno para violência, eu já tinha perdido alunos de EJA que faleceram, inclusive passando mal dentro da escola, que a gente ajudou a socorrer. Nossa. Então, todo tipo de situação eu já tinha vivenciado. Mas eu nunca tinha perdido aluno para uma tragédia, assim, para a natureza, sabe? A gente, 5 horas da tarde, eu olhei o céu, aquela chuva muito forte, o rio começou a subir muito forte, eu tinha um monte de aluno para sair, 215 alunos no turno da tarde para sair. E eu falei, não vai sair ninguém, porque o rio já subiu, não passa carro, e ali eu tranquei o portão da escola, mandei eles descerem, a gente deu lanche, tentou distrair os alunos, e assim, chovendo dentro da escola, uma loucura, um caos. E depois a gente foi vendo a cidade, quando eu cheguei em casa, né, depois que a gente conseguiu tirar as crianças da escola, e as pessoas buscaram, e quando eu cheguei em casa, eu fui andando para casa, passando com lama até o joelho. Eu vi muita coisa, vi muita, né, coisas que a minha cabeça não esquece. Depois daquilo, o que a gente vai fazer? Não tinha o que fazer, a gente precisava arregaçar as mangas e reconstruir. Como reconstruir, porque realmente não tinha o que fazer, a gente precisava estar na escola. Então, no primeiro momento, a gente juntou tudo que tinha na despensa da escola naquele dia, no dia seguinte, né, nos dias seguintes, levou para o Rui, o Rui Barbosa era a escola que estava como ponto de apoio com o maior número de desabrigados, e depois, naquela mesma semana, aqueles mesmos dias, a gente abriu a escola como ponto de apoio. Eu fiquei com nós ficamos com 450 homens da Marinha e da SEDAI, que vieram do Rio de Janeiro para poder ajudar, e eles ficaram alojados na escola 17 dias, e a gente trabalhando no administrativo, porque eu estava com um aluno desaparecido, uma das alunas que faleceu foi encontrada no dia seguinte, e o menino ficou 8 dias para ser encontrado. Então, isso foi uma coisa que doeu muito. Acredito. Porque a gente estava com a documentação do menino, a mãe ficou sozinha, a gente lidando com os primos que tinham perdido tudo. Foi muito difícil, muito difícil. E eu me desiludi completamente com o poder público nesse momento. Porque a escola precisava de ajuda, e quando acabou que os homens foram embora e a gente reabriu a escola, a gente não teve ajuda psicológica de ninguém. A gente pedia, o Estado não tinha psicólogo, e a gente não tinha ajuda de ninguém. Aquilo me desiludiu, assim, eu falei, meu Deus, a gente está completamente sozinho.
Eu fui na Estácio, que fica do lado da escola, fiz uma parceria com o curso de psicologia e foi montado na escola uma roda de conversa para a gente conseguir melhorar a situação psicológica dos nossos alunos. Entender como é que estava, né, a cabeça de cada um. Todo mundo estava muito ferido. Quem não perdeu tudo, perdeu um amigo, perdeu alguém da família ou viu aquilo tudo de perto. Acho então que era todo mundo muito, perdeu tudo, muito, né, Poliana? Muito, todo mundo perdeu muito, né? Foi muito difícil. Então eu me desiludi muito com a educação pública, porque eu cansei de lutar sozinha. Sabe? Entendi. E aí, naquele momento, eu já tinha um curso de MBA, eu já tinha feito um MBA em gestão pela Universidade Federal Fluminense, eu já tinha formação e já tinha, sempre gostei de estudar, né? E eu falei, não tá ornando muito, eu não tô mais feliz aqui. E aí eu fiz um processo seletivo que chama Escola de Diretores, na Rede Eleva, na época, que virou Grupo Salta, que é o dono de uma escola particular aqui da cidade. E eu passei nesse processo. Fui para Cabo Frio ser diretora de uma escola de 1.000 alunos, uma escola particular lá. Eu fiquei 1 ano e meio e eu não gostei. Não gostei da cidade, não gostei porque não é a minha pegada. Eu devo tudo que eu sou, tudo que eu tenho à escola pública. Sim. E eu falei, não, eu preciso voltar. E aí, quando eu voltei, eu fiquei 1 ano e pouco fora, voltei para o mesmo apartamento, para o mesmo lugar, como se eu nunca tivesse ido embora. Entendi. Então eu voltei com aquela bagagem, porque aí eu aprendi como eram os processos na escola particular e comecei a estudar a escola pública a fundo. Foi quando me convidaram, né? A gente se juntou e me convidaram para fazer o plano de governo do Ingo, quando ele veio candidato. E ali a gente começou a estudar a fundo os números da educação municipal. E eu montei o plano de governo dele. Né, tive a ajuda de algumas pessoas que hoje estão na secretaria comigo. E aí, quando ele ganhou a eleição, eu ainda continuei acompanhando esse processo. E aí ele fez o convite e eu cheguei na Secretaria de Educação. Caramba, vou te falar. Foi uma luta. Eu tô com uma frase aqui na minha cabeça, mas eu não sei se eu posso falar, então eu não vou falar por enquanto. Vamos deixar, né, menina? Que coisa. Tem muita coisa que a gente faz. É um caroço de abacate que fica agarrado aqui, assim, sabe como é que é? Mas tá bom, eu não vou falar nada nesse momento, não. Vamos voltar aqui. Você assumiu a Secretaria de Educação da cidade de Petrópolis em que dia? 3 de setembro de 2025. 3 de setembro de 2025. Por que demorou tanto? Então, a minha licença, eu estava com uma licença. Essa é uma dúvida minha. Eu estava de licença sem vencimento do Estado, né? Então, eu pedi a reassunção e eu não quis assumir antes porque eu quis ficar cedida, toda certinha, com a minha situação funcional toda certinha, para não ter problema. E também estava preparando ali, eu estava com uma consultoria, eu estava trabalhando como pessoa jurídica, estava com uma consultoria, e aí quando a gente achou que estava tudo certinho, que estava na hora, Aí eu assumi, eu peguei. Como é que você encontrou a educação da nossa cidade? Então, o orçamento da educação já tinha acabado, né? Gente, dinheiro, então, a gente nem... Né? Fala aí, pode falar. Foi assim, a Carol estava assumindo interinamente, a Carol hoje é minha subsecretária, né? Ela já é minha subsecretária, uma parceira, muito. Carol conhece a rede profundamente, é professora da rede há muito tempo. Carol estava ali tentando levar e negociar, e eu cheguei para somar. Com ideias e com experiência de gestão e com essa coisa que eu tenho mesmo da negociação, né? Não tem jeito. E aí eu comecei a ligar para os fornecedores. Tá no sangue, né? Tá no sangue. E eu fui ligando e fui intermediando e falando, olha, eu não tenho para pagar agora, mas a gente faz alguma coisa aqui. Quando a gente conseguir mais um pouquinho de orçamento, a gente paga um pouco. E ali eu fui negociando e fui conseguindo retomar as entregas e reorganizando as coisas. É óbvio que de setembro a dezembro eu mais estudei a rede, estudei o que eu tinha na minha mão para trabalhar. E de janeiro em diante eu acho que a gente conseguiu dar um passo maior. E eu preciso dizer isso, assim, eu falo em todas os meus discursos, todos os eventos que eu participo, eu falo. Petrópolis hoje tem uma das melhores redes, é a melhor rede profissional que eu já trabalhei. Não existem profissionais, eu nunca vi profissionais como tem na rede Petrópolis. Profissionais de carreira. Caramba. Os nossos professores são incríveis. Os nossos diretores, eles enfrentam qualquer desafio dentro das escolas, eles topam tudo. Esse é o segredo. E se a gente tiver uma boa direção, se a gente tiver um bom direcionamento e qualquer coisa que você colocar, eles topam e vai dar certo.
Entendi. Então, precisa Porque mesmo. fazem por Total, amor, né? Total diferença. É. Por isso, às vezes, eu fico brava. O que acontece? Às vezes as pessoas falam que eu sou reativa, né? Eu fico Não, mas brava. tem que ser reativa. Você não é um sou. pepino. Tem que ser Eu reativa, sou. caramba. Às vezes eu sou um pouco assim, em audiência ou algum vídeo, alguma coisa, porque assim, eu fico muito triste quando se fala alguma determinada situação, e aí um dos técnicos, né, que são profissionais de carreira, a Secretaria de Educação deve ter o quê? Não tem 10 cargos, ela deve ter 10 cargos de comissão. O resto são todos profissionais de carreira que são da rede e que têm funções gratificadas e estão ali há muitos anos e que sabem o que estão fazendo. E aí, quando um deles me liga e fala assim, olha, secretária, isso aqui que eles falaram sobre esse assunto, isso, e eles se justificam para mim desesperados. Eu falo, calma, eu sei. Eu sei, isso aí não é verdade o que está sendo falado. Calma. Isso me dói muito mais do que se falasse alguma coisa contra a minha pessoa. Porque aquela equipe está ali há muitos anos segurando uma educação pública de qualidade, porque hoje a nossa rede, ela tem quase... Ela tem 2/3 da nossa rede, 70% dos nossos alunos são alfabetizados na idade certa. Esse número é um número incrível para o estado do Rio de Janeiro. É acima da média do Rio de Janeiro e é acima da média nacional. Então isso a gente. É muito importante que as pessoas. Será que alguém sabe disso lá em casa? A Avalia RJ, que foi uma avaliação que nós fizemos no governo do estado, a meta era 68, nós fizemos 68 pontos. A nossa meta já era alta porque a gente tem uma média alta. Mas 60 pontos do estado e 64 do Brasil. Olha. A gente está muito acima. E assim, só crescendo. Só crescendo, porque era um ano de governo. 25. Os números tendem a crescer. A gente está estudando muito profundamente para a gente conseguir melhorar na formação e tudo mais. E essa é a parte pedagógica. É a parte da estrutura. A gente está falando a parte bonitinha. Já já a gente chega na outra. E aí, assim... Mas é importante que... Desculpa te cortar. É importante que você saiba disso, porque eu tenho certeza que esses números, eles não vão para a mídia. Sabe por quê? Porque esses números, eles não dão ibope, né? Isso é só para quem realmente quer conhecer, quer... o bem da nossa cidade, né? Esse aí não é para quem quer só a síndrome do Dick Vigarista. Esse é para quem realmente quer saber sobre a evolução da nossa cidade. Continua, Poliana, por favor. Os nossos professores, a nossa rede tem uma carga horária, dentro da carga horária do professor semanal, a gente tem tempos de formação. Existem os tempos de planejamento e os professores têm tempo de formação que são pagos pela prefeitura dentro da carga horária deles. Isso faz diferença. Sim. Porque ali, durante a semana, o professor tem um tempo para se preparar mesmo, para ser treinado, para receber treinamento, para receber formação. Para receber formação, sabe? Para receber informação. E a gente tem dentro da Casa de Educação, que é uma casa de formação, todas as disciplinas e segmentos estão ali dentro fazendo essas formações com grupos de professores. Se você chegar na Casa da Educação hoje, está tendo formação. Que legal. Todos os dias tem formação lá. Então, isso são números que eu não vi em outras redes. Por exemplo, são 10 horas de atendimento dos nossos 6. Nenhuma outra rede eu vi isso. São 5 refeições diárias. E isso, quando eu falo no FNDE, quando eu falei isso no FNDE esses dias que eu estive em Brasília, eles falam, como? Eu falei, são 10 horas de atendimento. O pai deixa a criança às 7 horas e pega às 17 horas. Então, são assim... 5 refeições diárias que as crianças fazem na rede municipal. E o governo federal e a lei entende que são 3 refeições. Entendi. Entendeu? Então, a gente dá 5 refeições diárias. A gente paga isso a mais. Gente, mas como é que você dá 5 refeições diárias se na escola não tem merenda? Não, tem merenda. Não, eu escutei na rede que não tinha merenda. Então, como é que a gente desconstruiu isso agora? Isso? Mas isso também, vamos lá, vamos começar a falar aí das inverdades, né? Da desinformação e da informação também, porque não são tudo flores. Sim, lógico que não. Né? Se gente fosse, tem aí estava muito melhor. Né? Nossa! Nós não vivemos só em cima de florzinha, a gente não vive só em cima de elogios, a gente vive em cima de muito trabalho, né, Poliana? Muito trabalho. Eu vou perguntar, cara... eu vou perguntar. Depois, se você não quiser responder, você fala que eu mando o André cortar. E se você for responder, eu vou deixar exatamente do jeito que está aqui o que eu estou falando. Como é que uma pessoa que viveu como você viveu até hoje
e que vive como você vive, matando um leão por dia, numa cidade que está visivelmente, né, que foi declarado num caos financeiro, trazendo a educação das nossas crianças do jeito que você está trazendo, como é que alguém tem a coragem de dizer que você vive no fantástico mundo de Poliana? É porque o fantástico mundo de Poliana é bom de viver. Eu sou muito otimista. Eu acredito no meu trabalho, eu acredito no trabalho daquelas pessoas que estão na Secretaria de Educação. Eu acredito muito. Ali tem uma equipe incrível. Quem dera um profissional ter a oportunidade de liderar uma equipe daquela. Eu sou uma privilegiada. Então, viver no mundo de Poliana, trabalhando com aquelas pessoas, é um elogio. incrível. Eu amei, porque é verdade. Eu chego sorrindo todos os dias. Mais, né? Eu acho. A Poliana é uma menina Poliana? resiliente. De onde veio Poliana? Então, o meu nome, né? Essa frase me tocou um pouco, porque assim, o meu nome tem uma história muito, muito significativa. Pode falar ou não? Pode, claro. Então, eu não vejo problema nenhum. Eu ainda brinco com a minha mãe e falo assim, eu vou escrever um livro sobre isso. Eu sou um bebê arco-íris, né? É um bebê que vem depois da tempestade. A minha mãe, quando ela estava com 3 meses de gravidez, ela descobriu que estava grávida de mim, ela tinha um meu irmão, que tinha 5 aninhos na época. E meu irmão tinha uma questão de fenda palatina, estava passando por um processo de preparo para uma cirurgia. Ele, inclusive, ela conseguiu que ele fizesse a cirurgia no Rio de Janeiro, no Hospital do Fundão. Só que antes dele fazer esse processo, ele estava tendo alguns episódios de obstrução intestinal e o meu irmão sofreu um erro médico e morreu com 5 aninhos. Caramba. E a minha mãe, muito pobre, uma costureira com 4º ano primário. O meu pai, um frentista de posto de gasolina. A minha mãe grávida de mim. Não se tinha, naquela época, condições de processar e de falar nada com ninguém. Então, a minha mãe, ela ficou numa situação completamente assim. Ela não teve apoio psicológico, psiquiátrico, nenhum. A minha mãe ia para o cemitério todos os dias. Caramba. O meu pai chegava em casa do trabalho, a minha mãe não estava em casa, ele ia para o cemitério, ela estava dormindo no túmulo do meu irmão. Meu Deus. E depois, com o tempo, a minha mãe se convenceu de que o meu irmão ia nascer de novo. De que aquela barriga que ela estava grávida era o meu irmão que ia nascer de novo. E no dia que eu nasci, aí não tinha ultrassom em Muriaé, não tinha nada disso. No dia que eu nasci, o médico falou, uma menina. Nossa, e o meu irmão morreu para ela de novo. Entendi. Então eu entendo quando ela fala essa coisa do dia do meu nascimento ter sido um dia muito triste para ela, porque ela enterrou meu irmão definitivamente naquele dia. E aí, assim, eu não tinha roupa, não tinha enxoval, não tinha nome, porque ela se convenceu de que meu irmão ia nascer de novo. E aí, quando eu nasci, ela ficou me olhando e não sabia o que ia fazer. Era uma menina. E ela tinha lido o livro Poliana e o Poliana Moça. São 2 livros, né? Ela leu durante a gravidez, as pessoas davam livro, Bíblia, tudo para ela, para tentar distraí-la. Para ela viver de novo, né? E essa história da Poliana ficou muito embutida nela, porque a Poliana é uma menina resiliente. A Poliana vive no meio do caos. E a Poliana se reinventa todos os dias. No meio do caos. Sim. E ela falou, vai chamar a Poliana. E não sei porquê, não sei se a palavra tem poder, eu realmente nasci uma Poliana. Veio uma Poliana. Eu sou muito otimista, eu jamais vou falar que o copo tá meio vazio, mesmo só tendo uma gota d'água. É isso. Porque eu acho que a gente precisa ter esperança todos os dias, quando a gente acorda. Eu acordo muito feliz, porque eu ganhei mais um dia de vida. Exatamente. Eu ganhei uma bênção. Quantas pessoas não dariam tudo que tem para estar no meu lugar? Para acordar mais uma vez. Exatamente. Né? Exatamente. Então, é isso, eu sou muito poliana mesmo, vou continuar sendo, eu adoro. Você que não sabe o que é uma poliana, eu sugiro que você leia, né, que você se informe. Gente, não quer ler, não? É muito difícil. Hoje em dia a gente tem lá no Google uma setinha que se chama Play, você coloca um audiobook, você ouve, se você não é muito chegado à leitura. É um livro em inglês maravilhoso, foi muito famoso na década de 80, 90, mas né? A gente tem, o que acontece? As pessoas têm, quem não leu, quem não se interessou, quem não soube, acha que Poliana é aquela pessoa que ri de tudo. Eu acho que confundem Poliana com hiena. Gente, não é isso, muito pelo contrário. Apesar de eu estar rindo muito. Mas... Não, a gente ri de tudo, graças a Deus, mas olha só, você aí que tá achando, Poliana não é hiena, gente. Não. Poliana é uma pessoa, foi uma menina inteligente, linda, resiliente, que corria atrás do que ela queria, dos sonhos dela. A única diferença é o quê? É porque ela tinha
força e sorriso e otimismo para encarar a vida. Gratidão. É o jogo do contente que ela fazia, né? O gratidão. É isso. Não é? Porque É a o gente gratidão. a gente é grato pelo que, Né? pelo que tem. O jogo do contente fala exatamente isso. Que por mais difícil que a situação seja, por pior que tenha, você tem que tirar alguma coisa de bom. Tem que tirar alguma coisa de O bom. aprendizado é muito bom. A gente Exato. aprende muito mais errando do que acertando. Do que acertando. As vitórias não trazem pra gente conhecimento nenhum. A metade A derrota, dos conhecimentos. Sim. A derrota, sim. Você se reavalia. É o caos mesmo que faz. Mar calmo não faz bom maneiro. É verdade. Não faz. Isso é um ditado Agora, muito, você imagina, muito, eu vou praticamente, eu tô pronta pro Titanic depois disso, de tudo isso. Me leva junto, cara. Adoro um desafio sorrindo. Eu adoro. também, eu gosto. Eu acho que Poliana, vamos entrar na fase, na parte difícil? Vamos, bora. Bora. Você foi e é muito criticada desde o dia que você entrou, como todo mundo do governo, né? Na verdade, um grande abraço aí para o prefeito e para o prefeito Ingo Ramos e para todos os secretários, para todos os que estão à frente de alguma pasta, que a gente sabe que não tá mole, que não tá fácil, né? Mas eu acho que a gente consegue... Isso não que eu esteja dizendo que todos eles merecem a minha admiração. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que eu estou mandando um abraço porque a gente precisa respeitar aquele que, como autoridade, tem o poder de fazer por mim ou não. Pelo meu filho ou não. Eu amo, eu sou da saúde, eu vou na saúde lá pública, eu sou muito bem tratada, minha netinha é muito bem tratada. Eu falei com o Cruzic aqui no último programa que ele veio. Aconteceu uma coisa que eu não gostei, eu pulei dessa altura aqui, ó. E outra, eu não tenho carteira eu falei isso aqui, eu não tenho carteira de Luciana Lamela. Eu não sou ninguém, eu sou só mais uma pessoa dentro da cidade que luta pelos seus direitos e que usa todos os serviços públicos. E eu não vou concordar com todos eles. Lógico. Eu não admito ser maltratada em hipótese alguma. Do mesmo jeito que dentro da educação, eu não concordo com alguns protocolos. Sim. Falei isso lá, não foi? O André está aqui de prova, que minha neném está lá na creche, que por acaso eu quero lhe parabenizar, né? Porque como eu sei que como lá na Tia Alice, é a Tia Alice, né, André? Lá na Tia Alice é assim, eu sei que em todas as outras também são. Não. Vocês chamam de 6, não é isso? Sim, Centro de Educação Infantil. Um beijão pro pessoal lá do Tia Alice e um beijo pro pessoal das outras creches também. Olha, a minha neta é super bem tratada. Quando a minha nora chegou lá com a neném, ela ganhou um kitzinho para tirar o leite, olha, da Fisher Price. O projeto Amamenta. O projeto Amamenta, para a pessoa tirar o leite em casa, levar para a escola. E, assim, aquilo tudo de muito boa qualidade. Pô, Fisher Price, né, gente? Assim, quem sabe o que eu tô falando, não é brincadeira, isso não é barato, né? Então, assim, é muito bem tratada, as meninas com toda a atenção do mundo, o caderninho lá todo anotado, sabe, tudo muito bonitinho. E já tinha, claro que eu sou daquela boa, né? Quando ela disse qual era o SEI, eu fui lá procurar saber quem é, que não é, se é bom, se não é. Gente, eu só tenho as melhores referências. Sim. Como é que você vai falar mal de uma coisa que você só tem as melhores referências? Sim. E a gente tem uma fila de espera muito grande na educação infantil, isso é histórico, né? Porque a gente tem um atendimento muito diferenciado. Muito bom. Não é? Tem escolas, as nossas escolas não ficam absolutamente devendo nada para as escolas particulares. A gente tem um perfil de profissionais dentro das escolas que são, assim, são profissionais excelentes. É o que eu falei, ó, o grande diferencial dessa rede são as pessoas que compõem. Exatamente. Qualquer secretário de educação que tiver vontade de fazer, faz a diferença. Vai fazer, porque os profissionais são excelentes. Eles são muito bons. Agora, você pegou a Secretaria de Educação no meio de uma crise de merenda. Foi. Né? O assunto do momento era merenda, né? E aí, eu vou te contar uma coisa que eu não lembro se eu já te contei. Um dia, um certo vereador estava lá fazendo um discurso sobre faltar merenda, porque os alunos estão comendo arroz com feijão, porque não tem nem arroz com feijão, porque não lembro quando foi isso. Aí, a minha sobrinha estuda na rede pública, lá estudava. Isso foi ano passado? Foi ano passado. Foi logo assim que você assumiu. 25, finalzinho do ano passado. Finalzinho do ano passado. E minha sobrinha estava na rede pública, e eu perguntei à minha irmã. Aí eu falei assim, Alessandra, tá faltando merenda na escola da Vivi? Aí a Alessandra falou, não, Vitória, vem cá. Chamou a Vitória, ela agora tá no 9º ano. Vitória, como é que tá? Ela estuda em Correias. Como é que tá a tua escola? Tá faltando merenda? Ela falou, não, tia, de jeito nenhum.
Falei, o que que teve de merenda hoje? Ela, estrogonofe. Estrogonofe com arroz? É. E ontem teve o quê? Risoto de frango. Aí ela fez assim, ai, não aguento mais comer frango. Eu falei, tá comendo frango, filha, todo dia? Ela, é arroz, feijão e frango, é estrogonofe, risoto de frango, mas é uma delícia a comida. Eu falei com a minha irmã, falei, bom, tem frango, tem arroz, tem feijão, tem estrogonofe, então tem comida. Faltaram tem merenda. itens, foram itens pontuais, né, que foram faltando. A gente teve problema com alguns tipos de fornecedores. E que eu acho que faz muita diferença quando o próprio gestor, e aí eu tenho que elogiar muito a postura do prefeito, porque ele pegou o telefone junto comigo e a gente foi negociando fornecedor por fornecedor. E aqueles que estavam finalizando o contrato, que eram pequenos, a gente entendeu que tinha que substituir por algum outro com mais itens, para que aguentasse, tivesse fôlego financeiro para aguentar a gente ficar um período maior sem pagar e tal. E aí, assim, a gente foi negociando um por um. Mas de verdade. Mesmo, de verdade, mas olhando contrato por contrato e negociando fornecedor por fornecedor. Eu vou te contar o resto da história. Ela estava comendo frango. As crianças estavam comendo frango todo dia, né? O que tinha de mistura, frango, né? De proteína, vamos dizer. Ovo também. Segunda-feira é ovo. Ovo e proteína. Vamos falar de proteína, termo técnico. Ou então não. De repente é melhor a gente até falar de outro jeito, né? Porque tem gente que confunde poliana com hiena, pode não entender que a gente está falando de proteína, né? Mistura, filha, mistura. Mistura, filha, mistura. Então de mistura, né, tinha lá o frango. Então eu falei, bom, se tem frango, se tem estrogonofe, se tem risoto, tem comida. Vamos lá. Liguei para uma amiga que é merendeira num outro ponto da cidade, que eu prefiro não falar para não expor, né, num outro ponto. Eu não sei quantas escolas tem na localidade, então eu prefiro não tocar. São 190 não escolas. Naquela localidade, né? Então, assim, eu não quero expor as pessoas que me ajudaram e que nos ajudaram. Sem problema. Aí eu falei, fulana, e como é que tá? Eu falou, olha, aqui no armário, eu ouvia abrindo, assim, mexendo, sabe? Pum, olha, tem isso. Aqui no freezer eu tenho isso. Não tem muita coisa, não. A gente está sem estoque. O que está acontecendo é que está vindo a merenda diária, mas não está faltando nada. Sim. É o que foi então acontecendo. Então eu falei assim, mesmo. gente, isso é muita injustiça. Aí eu peguei e comecei a falar nos meus vídeos. Eu falei, o seu filho tá sem merenda na escola? Dá seu jeito e tira foto. Tira uma foto e mostra o prato vazio, mostra o armário vazio. Ou então bota a sua cara aqui comigo e vem dizer assim, na escola do meu filho, tal, hoje meu filho passou fome, não teve comida. Porque isso ninguém fez. Sim. Quando você ia olhar lá nas redes sociais, a pessoa que dizia assim, meu filho foi para casa hoje sem comida, você ia olhar, era um fake. Então eu acho que se eu, Luciana, tenho um filho que foi para a escola, voltou para casa com fome, eu não ia ter a menor vergonha de botar a minha cara e, primeiro que eu não ia fazer isso, eu ia na escola e ia falar, vem cá gente, tá tudo bem? Não, porque a diretora que teve que trazer a comida, cadê a diretora? A diretora teve que comprar do bolso dela porque não tinha comida. Beleza, cadê a diretora? Quem é? Não, ela não quer se expor, então sinto muito. Então ela pra mim não serve. Entendeu? Esse ano, como que eu desconstruí isso? Como que a gente foi pensando nisso? Quando a gente foi conseguindo, né, fazer tudo. E assim, o que eu mais me orgulho é que 2025 a gente conseguiu fechar no último dia previsto no calendário letivo e com merenda. Teve aula até o último dia previsto com merenda. Com merenda. 25 a gente conseguiu se organizar mais, a gente conseguiu pensar melhor um pouco no que estava fazendo, como a gente poderia fazer. E aí eu fiz um acordo com as diretoras, assim, eu pedi para que as diretoras colocassem não só o cardápio nos grupos de pais, porque elas colocam o cardápio né, semanalmente, e eu pedi para que elas colocassem foto do prato que a criança está comendo. Ótimo. Por quê? Para a família acompanhar e fazer uma gestão transparente. Sim. Não só da secretaria, mas também da escola. Que a escola está servindo exatamente aquilo que está previsto no cardápio. E também uma forma de ajudar os pais. Porque, por exemplo, eu tenho um filho de 8 anos e ele não come tudo que a gente oferece. Mas, às vezes, na escola, com outra criança,
Ele come. Ele come. E ali a mãe já sabe que aquele dia teve cenoura, ela de repente pode ofertar para a criança. Teve brócolis, ela pode ofertar para a criança. Então é uma forma de ajudar os pais até na educação alimentar das crianças. Sim. Então isso foi... hoje eu tenho foto e aí eu brinco com as diretoras, eu falo, meu Deus, cada dia, cada prato mais lindo. Mais e eu lindo, ponho na minha rede social para mostrar, porque eu acho incrível o cuidado que eles têm. São 35 mil crianças. É a mesma coisa para toda a rede municipal. O cardápio ele é idêntico. O que pode acontecer é uma variação, uma adaptação. Por exemplo, uma escola naquele dia comeu sobrou um pouquinho mais de batata, então não fez a batata toda e ela quer adaptar o cardápio. Elas têm essa autonomia para adaptar, mas sempre respeitando as proporções, proteína, carboidrato, as verduras, legumes, tem que ter a frutinha, né? Entendi. Então tem todo o preparo. As crianças de berçário têm o leite, né? Então são essas 5 refeições aí que são respeitadas. Tem o leite, são 15 papá, nutricionistas. Tem suquinho, tem tudo Sim. isso. A nossa equipe de gestão de alimentação tem 15 nutricionistas, elas fazem visitas nas escolas, elas acompanham o preenchimento do cardápio. O que era um problema também, Luciana, que eu acho que vale a gente ressaltar. Antigamente, a guia, né, a referência da merenda, o estoque, ele era preenchido de mês em mês. Então, a pessoa colocava lá no mês e aí se entregava, eu sabia o estoque mensal de cada escola. 2025, isso passou a ser quinzenal. Quando eu entrei, eu questionei por quê. Porque eu acho que se a entrega é semanal, eu preciso conhecer o estoque da escola semanalmente. Sim. Porque aí eu sei a quantidade de carne, a quantidade de hortifruti, para eu acompanhar aquilo que é entregue diretamente na escola. Porque olha a complexidade da estrutura da nossa rede. São 190 escolas. E eu tenho escolas que ficam mais longe do centro histórico de Petrópolis do que o centro do Rio de Janeiro, por exemplo. Acredito. Eu chego antes no centro do Rio de Janeiro do que numa escola que é nossa, que tem escola que eu tenho que ir em Areal e voltar. Né, por conta da estrada. Entendi. Então, a logística de entrega para essas escolas é complicadíssima. É muito difícil. Então, não é qualquer pessoa que pega para entregar hortifruti e carne que tem que ser feito diretamente na escola. E também a gente tem a logística da entrega da secretaria. Os não perecíveis são entregues no depósito e a gente faz uma rota de entrega com caminhão próprio da secretaria para as escolas. E aí, assim, eu não consigo entregar, a diretora fala para mim, olha, acabou o arroz. Eu só vou conseguir entregar esse arroz, né? Eu ainda brinco e falo, não é iFood. Rota, não é iFood. Só daí a 2 dias, porque eu tenho que montar uma rota inteira para entregar aquilo ali. Então, esse foi o maior problema. Esse acompanhamento do estoque das escolas, a gente tinha o conhecimento de que estava acabando o alimento muito próximo da entrega. Entendi. Então, isso foi talvez um erro de logística que a gente foi corrigindo no processo e que ajudou muito. Porque aí hoje a gente tem isso real. E aí você vai falar, Poliana, mas como é que você pensou nisso? O diretor de escola estadual, ele compra merenda, ele faz o controle do estoque, ele só presta conta, ele paga, ele faz tudo. Entendi. Dentro de uma escola estadual, eu tinha uma mini secretaria. Porque todos os setores eu respondia por. Então, a Secretaria de Educação do Estado, ela só fiscaliza. Ela me manda um cardápio, eu vou seguir com as adaptações, eu vou fazer o pedido semanal para o fornecedor, eu vou fazer a conferência do estoque, eu vou fazer a contagem de comensal e depois eu vou prestar conta disso tudo com um mapa de merenda de quanto eu gastei por dia de cada item. Isso tudo é controlado pela Secretaria. Então, eu já tinha esse know-how. Quando eu cheguei, eu falei, não, a gente precisa controlar isso semanalmente. Muito mais rápido do que voltar a isso tudo e fazer mensal. Acontece. No meio da crise, aconteceu. Sim, acontece de falar, não ficou olha, não. Acontece de falar, acabou o óleo aqui, ou acabou numa escola o arroz, ou acabou numa escola o açúcar. Isso a gente recebe, inclusive no grupo do CAI, que é o Conselho de Alimentação Escolar, a gente recebe, eu ainda brinco e falo assim, ainda bem que é uma escola só. Porque são 190, se tá faltando uma escola só, a gente vai conseguir resolver. Porque consumo, às vezes a criança come mais, come menos, não tem problema nenhum, a criança tem que comer. E a nossa principal preocupação era essa, não podia faltar, não pode faltar. É essencial. A criança, tem muitas crianças, infelizmente, isso em todas as redes, tanto estadual quanto municipal. A alimentação, muitas dessas crianças, infelizmente, é a única refeição, vamos dizer assim, digna.
que sustenta, sabe? Eu lá no Angola me marcava muito isso, porque eu tinha EJA, né? Eu tinha adolescentes e adultos, e eles falavam assim, ai, vai ter feriado, eu vou ficar não sei quantos dias sem jantar. Ai, que dó. Aí eu ficava pensando, meu Não consigo nem- Deus, e aí eu ficava pensando, meu Deus do céu, mas que coisa, que realidade. Que realidade, Que realidade é isso? É isso. verdade. E engraçado é como é que alguém consegue achar que você consegue dormir e tudo bem, né? Pensando tudo isso, deixando isso tudo passar. É difícil dormir, mas... Mas tudo bem. Poliana, nós conseguimos reverter a crise da merenda? Conseguimos. Estamos caminhando, porque é óbvio que a rede ela tem 35 mil crianças. Sim. Então, isso é todo esse contexto. Tá nessa adaptação. Isso. A gente dia de cada vez, né? Não faltam itens, é pontual. A gente consegue ter entrega. Hoje a gente teve que controlar também por conta da crise financeira. Eu gostaria muito que fossem 5 refeições perfeitas, assim, que a gente tivesse muita coisa para oferecer. E uma coisa que a gente começou também a olhar, eu quando cheguei me incomodou muito, o porquê de não ter o fornecimento da agricultura familiar na nossa cidade. Sim. A gente tinha uma questão aqui, né? Eu cheguei como diretora do Cardoso, eu tinha agricultura familiar da cidade na minha escola. E ali eu comecei a movimentar, nós criamos um grupo de trabalho, chamamos Fiocruz, Emater, desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, que a pasta da agricultura está lá dentro, o Samir me ajudou muito, o Marquinhos, que está na agricultura. A gente formou um grupo de trabalho e ali a gente conseguiu a reativação da cooperativa. Caramba, e agora legal. A gente vai fazer o chamamento com a participação da cooperativa dos produtores de Petrópolis, da cidade. É o meu sonho, porque o produto daqui é o melhor que tem. É verdade. E as nossas crianças merecem comer. Sim. Então, assim, eu falei para eles, a gente tem uma verba específica para alimentação de agricultura familiar, 45% da verba de PENAI, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, ela é destinada em 2026 só para aquisição de gênero de agricultura familiar, e a gente tem produtores na cidade. Tem produtores. Tem. Não falta, né? A gente só precisava buscar organizá-los enquanto cooperativa. Eu fui pessoalmente na reunião da cooperativa, pedindo para que eles fizessem a composição do Conselho Fiscal, para que a gente conseguisse ali montar a cooperativa de novo e que ela pudesse participar do chamamento. E isso está acontecendo. Eu tenho muito orgulho de ter participado disso, porque eu acho que o que for melhor tem que ser servido na mesa das nossas escolas, no prato das nossas crianças, sabe? É isso que acho que essa é o mais importante. Poliana, uma pergunta direta que, assim, eu preciso fazer. Ficou alguma criança com fome na Secretaria de Educação durante todo esse tempo? Não, faltaram itens pontuais, mas... Alguma escola ficou para dizer assim, as crianças estão com fome, meu filho voltou para casa sem comer. Aconteceu isso? Não. Graças não aconteceu, a Deus, né? Não. Tá. Aquele vídeo que você fez mostrando o freezer, muita gente disse que colocaram as carnes lá depois, que foi logo no início, né? Eu lembro disso e tal, colocaram depois e tal, não sei o quê. Mas, infelizmente, a gente tem uma oposição muito sensacionalista. E, infelizmente, grande parte da população gosta muito disso, né? Gosta de ver o circo pegar fogo, né? Gosta de ver os escândalos, bota fogo mesmo, não importa, não quero saber. O meu filho pode ter comido, ele acabou de chegar da escola, ele comeu arroz, o feijão, a proteína, o carboidrato, a frutinha, mas se o João das Couve lá falou que na escola do fulano não tem, ele vai lá dizer que não tem também. Isso é uma pena. Isso é uma pena, porque você tá desconstruindo um trabalho que é feito de suor pingando, de filho deixado em casa, de noites sem dormir e de pessoas que realmente querem mudar a tua cidade. Por isso que eu digo que as pessoas elas deviam realmente ser geridas pelos políticos que elas exaltam. Sabe? Eu acho que devia existir essa diferença aí. Muita gente falando inverdades. Não provam, né? Não provam aquilo que falam. Às vezes pegam um negócio lá de trás para jogar ali. Eu digo sempre, eu não quero falar nomes aqui. Se o governo anterior tivesse a equipe de fiscalização que esse governo tem, a gente não tinha sido tão roubado e a cidade não tinha sido tão destruída. Entendeu? Isso é opinião minha, sou eu que estou falando.
Pode continuar, Poliana. Não, o que acontece, assim, o problema dessa desinformação é que, assim, se ela atingisse somente a pessoa da secretária, eu acho que é do jogo, é da política, as pessoas se incomodam com a forma com que eu falo, né? Eu digo assim, adversários. Isso é normal. Isso é do jogo, a oposição existe, a gente, né? Isso tá tudo bem. O problema é quando você atinge diretamente os profissionais que estão na rede. Assim. Porque, por exemplo, em algumas situações, a diretora me liga chorando. Não, mas não tinha nada disso. Foi feito assim. Então, isso me corta o coração, porque aquela pessoa está no chão da escola, lutando o dia todo. E é o que você falou, é filho deixado em casa. É verdade. Sabe? São coisas... quando estava no Angola, eu fiquei grávida do meu pequenininho, eu ainda brinco, falo, o menino é terrível por causa disso. Porque eu tinha 430 alunos e eu não tinha adjunta. Eu fui ter adjunta dia 1º de fevereiro, o menino nasceu dia 7. Olha. Foi uma loucura. Então, assim, a gente que está no chão de escola, são muitos problemas e são problemas de todos os lados e você está ali tentando resolver. E quando fazem um vídeo... Todos os tipos, idades, tamanhos, tipos que eu tô querendo dizer, gente. É assim, boazinha, atentada, respondona, educada, mal educada. É isso que eu tô querendo dizer com tipo, né? E de todas as origens, de todas as famílias, com criações diferentes. Sabe? Isso. E assim, o diretor, você precisa seguir um protocolo. Sim. Você não pode fazer o que você faria com seu filho em casa. Eu brinco muito, eu falo muito, eu brinco porque, né, eu falo, tem um lugar de fala nisso, porque como diretora, é assim, a gente apanha de todos os lados. O pai, ele coloca a culpa no diretor, o professor coloca a culpa no diretor, o aluno coloca a culpa no diretor, e aí vem a Secretaria de Educação, também coloca a culpa no diretor. Ele não é acolhido por ninguém. Muitas vezes a gente se sente sozinho. Em 12 anos de direção, ganhei um burnout de presente. Né? Foi o meu troféu. E sim, e assim, porque você não sabe o que fazer. Tem vezes que você olha e você não enxerga caminho. E aí, se você não for muito poliana de respirar e falar, não, pera, vai dar certo. Eu preciso encontrar uma solução aqui. Eu faço aqui, eu tiro daqui, eu boto aqui, eu faço aqui. Então, assim, eu passo essa sala para cá, eu passo esse professor aqui. Tudo você tem que ter uma tomada de decisão muito rápida. Muito rápida. E às vezes a coisa está acontecendo no meio do caos. E você está ali e você precisa ser o ponto focal da coisa. E eu fico muito sentida quando essas pessoas são atingidas. Quando o diretor da escola me liga dizendo, Poliana, não aconteceu nada disso. Olha, foi falado errado. Eu fico muito sentida porque eu sei o que ele sabe. Porque nem todo mundo tem o mesmo peito para dizer assim, pera lá. Né? Luciana, tem gente que vai doer, né? Nesses anos todos, eu fui muitas vezes para casa pensando em não voltar mais. Eu acredito. Muitas vezes. Eu conto uma história que uma vez eu no Angola falei, não vou mais, não aguento mais aquela situação financeira do Estado, a gente ficou sem receber salário, eram 10 parcelas de merenda, eu só tive 8. Como que eu me virei? Como é que a gente conseguiu? Só Deus sabe que deu muita fé. Deu certo. E deu certo. E muitas vezes eu falava, não vou voltar. E um belo dia eu cheguei na escola muito chateada, muito problema, muita coisa. E eu estava com uma pilha de documento assinando aquilo tudo. A minha secretária estava com licença médica. E eu estava fazendo todos os documentos da escola sozinha. Porque praticamente era eu, equipe. Eu tinha uma coordenadora pedagógica só. E quem sabe a rotina de escola, 438 alunos. Eu não tinha inspetor, não tinha nada. Que é papel. E eu falei, meu Deus do céu. E eu tô lá assinando aqueles documentos todos. Aí entrou o seu Ari, porteiro, quase 80 anos. Senhor, maravilhoso. Estava ali na escola há muito tempo, morador do Piscinão de Ramos. Ele chegou, olhou para mim e falou assim, dona Poliana, a senhora chegou cedo hoje? Falei, cheguei, seu Ari, eu tenho esse monte de histórico e de coisa para assinar, e a inspetora só assina depois que eu assino. Não sei por que ela só faz isso depois, tem que ter a minha assinatura. E eu reclamei. Aí ele ficou me olhando assim, em silêncio. Aí eu falei, eu não sei por que eu tô aqui ainda. Eu não sei o que, porque compensa no financeiro, eu só tô com problema. Aí ele olhou para mim assim e falou assim, a senhora tá assinando o certificado de conclusão? Falei, sim. Aí ele me olhou em silêncio, assim, me olhou e falou assim, interessante, né, dona Poliana? Cada assinatura da senhora é uma vida que a senhora mudou. Fechou a porta, saiu e me deixou com aquele silêncio. E ali, quando ele falou isso me atingiu profundamente, eu fui olhando, aí eu comecei a ler. Eu comecei a ler os nomes das pessoas que estavam ali naqueles certificados. E comecei a prestar atenção que realmente... Era aquele menino do piscinão que não tinha nada para dar certo na vida e que chegou na terceira série do médio formou, sabe? Então eu falei, se não for eu, quem é que vai ser?
É uma vida que a gente muda. Verdade. Liga não, tá vendo, gente? Eu sou assim, banana mesmo. Mas eu tenho muito orgulho de ter alunos que lá dentro da viraram história, escritores. Sabe? Eu tenho uma aluna que agora foi para Lisboa apresentar um livro. Ela está no 3º livro publicado. Uma menina nordestina que eu botava para sala de aula todo dia e ela sentia fome, sentia cansaço, trabalhava num supermercado. E eu falava com ela, Fran, vem aqui, vamos lá, vamos tomar um café, anima, vambora, entra pra sala. Não, você escreve muito bem. Primeiro concurso literário da Fran, a gente que inscreveu na escola. Legal. E hoje ela tá no 3º livro, isso é um orgulho. Isso vale a pena. Essa história você sabe, e quantas que você não sabe, porque não tem como você acompanhar isso tudo. É por isso que eu não vou reclamar. Você não vai desistir. Eu vou continuar sendo poliana, porque eu sei que lá na frente, a poliana fez a diferença na vida de uma porção de pessoas. E eu acho que é isso. Todo professor, eu acho que é a profissão mais importante, porque forma todas as outras profissões. É verdade. E a gente tinha que ser muito valorizado pela sociedade. É. Muito. É. Porque se não fosse o professor, nada mais aconteceria, nada mais existiria. Na vida. Nada. Eu tenho muitas coisas para falar sobre isso. A gente tem que fazer mais uns 58 programas, mais ou menos. Mas eu agora queria mudar de assunto para outro problema. Mães atípicas. Eu tive muitas denúncias e reclamações sobre as matrículas, o transporte das mães, mediadores, por que não sai concurso, por que não chama, tá sem mediador, tá sem ônibus, tá sem transporte, blá, blá, blá. Vamos lá, como é que você encontrou essa situação das crianças atípicas? Como é que estava? O que foi feito para melhorar? E como é que a gente está com isso hoje? Porque eu vi, eu não sei se eu posso falar o nome dele, né? Eu não sei nem se foi um vereador, eu não sei se é melhor falar ou não falar o nome, porque eu não sei se eu posso. Um vereador aí, um desses aí que dorme de dia e acorda de noite, e ele estava falando sobre um ônibus quebrado. E que tinha um ônibus quebrado. E na mesma hora eu me comuniquei com você. Aí a resposta da Poliana foi: tantos ônibus nós temos, só um quebrado. Gente, ônibus quebra. Quebra muito. Qualquer ônibus. Vocês veem aí a quantidade de ônibus que nós temos no transporte da nossa cidade, e de vez em quando um está quebrado, e a gente tem muito mais do que a Secretaria de Educação tem, né? Então eu não estou te defendendo, nem defendendo a Secretaria de Educação. Eu quero que você diga, por favor, como é que você encontrou essa história, como é que essa história está hoje, né? A gente falando, assim, primeiro sobre as crianças atípicas. Vamos lá. A inclusão, eu acho que é o maior desafio hoje da educação. Por quê? Porque, e eu acho que é um desafio bom. Por que é um desafio bom? Porque até pouco tempo atrás, a gente classificava muito as crianças, ou dizia, essa criança não aprende, ela tem dificuldade no aprendizado. E aí depois começaram a surgir os diagnósticos, e hoje a gente já tem um diagnóstico muito mais específico para as crianças. E isso é bom. As pessoas às vezes me perguntam assim, você acha que hoje tem mais crianças assim? Eu falei, não. A gente tem diagnóstico. Hoje a gente sabe o que como está lidando e com o que está lidando, tá? Então isso é um desafio, e é um desafio para a rede petropolitana e para a educação do Brasil em geral. Todas as feiras que eu tenho participado, e eu gosto muito de participar de feira, de congresso, de conferência para aprender, todas elas sempre têm alguma coisa sobre inclusão, falando sobre o desafio de hoje a gente lidar com as crianças de inclusão. Quase 10% da nossa rede é laudada. Entendi. Quase 10%. É muita coisa. É muita criança. Quase 3 mil crianças. É muito. É um desafio gigante. Criança. Por quê? E aí, quando eu falo, até na audiência eu falei isso, a gente recebe criança de escola particular, eu recebo ligação de diretor de escola particular falando, olha, tô mandando a mãezinha fazer a matrícula porque eu sei que o atendimento que vocês vão dar vai garantir o direito, porque as escolas particulares, e eu posso falar porque fui diretora de escola particular, as escolas particulares, elas recusam o aluno, a vaga some. Entendi. Porque aquele aluno, ele precisa ou quando ele precisa de um mediador, a escola vai custear. Então, aquele aluno, ele não dá... Ele dá prejuízo. Eu não queria falar essa palavra, mas é exatamente isso. Para quem só pensa em dinheiro, aquele aluno dá prejuízo. E aí, a escola pública, a gente tem todo um trâmite para poder fazer e a gente cumpre com isso. Como que a gente encontrou essa situação? Como foi feita a transição de governo 24 para 25, tudo que já estava autorizado, tanto de transporte, mediador, cuidador, foi mantido.
Só que essa rede precisava ser revista. Porque isso tem crianças que, às vezes, precisavam do transporte e não tinha. E tinham crianças que não precisavam do transporte, ou podia ter um transporte com outras crianças, por exemplo, e estavam exclusivo. Então, isso a gente precisava fazer essa revisão. Que não deu tempo de fazer em 24 para 25, porque entrou-se em janeiro, como é que você ia fazer isso? Não tinha como. Esse ano a gente fez. Entendi. Eu falei, vou bater no peito, a gente precisa fazer. Por quê? Porque a gente sabia que tinha criança que não estava sendo atendida. E a gente sabia que tinha criança que estava sendo atendida errado. Que é pior. Pior ainda. Porque o que as pessoas pensam, Luciano? O meu filho tem autismo, ou meu filho tem uma situação assim, ele precisa de um mediador. Nem sempre. Nem sempre. E eu tenho uma experiência particular. Eu tenho 2 sobrinhos que são autistas. E a minha sobrinha, ela não tem nenhum tipo de suporte. Porque ela não precisa. É a mesma coisa que você pegar uma criança, uma pessoa que está fazendo um tratamento, uma fisioterapia, ele precisa só de uma muleta para ter aquele esforço e você botar essa pessoa numa cadeira de rodas. Sim, eu entendo. Não ajuda, atrapalha. Você retrocede. Então, assim, o laudo médico, ele chega pra gente diagnosticando que a criança tem. Mas a composição pedagógica, como esse atendimento pedagógico vai ser feito, é feito pela secretaria, porque ali eu tenho profissionais capacitados para dizer se aquela criança precisa ou não do mediador, se ela precisa ou não do cuidador. Essas pessoas que estão ali na secretaria são profissionais de carreira da secretaria, que têm cursos especializados nessa parte de inclusão. E são pessoas que atendem as famílias, família por família. Há anos. E eles atendem essas pessoas. Só que assim, a gente recebe laudo indicando que a criança tem que ter. A gente, de acordo com o parecer 50 do Conselho Nacional de Educação, a gente nem olha. Entendi. Porque a Secretaria de Educação, pedagogicamente, ela tem a equipe capacitada para identificar, porque às vezes o laudo não tem nada. Vocês têm autonomia para ir contra o laudo se for preciso. Não contra, porque o laudo, na realidade, fazer diferente o laudo é médico, ele diz a condição da criança, ele não vai dizer que aquela criança precisa de um mediador para aprender. Eu tô te falando, pedagógico é nosso, né? Hoje em dia, isso é muito sério, gente, é muito importante. Eu vou falar um assunto aqui que eu vou passar por alto, assim, me ofereceram em Araruama um mediador para o meu neto. Gente, eu falei, não precisa. Aí, mas é porque... Não, ele tem direito. Eu falei, senhora, ele não precisa. Aliás, tirar o chapéu aqui para a educação de Araruama, quando eu morei lá, realmente, nossa, não lembro agora, secretária, prefeita, não lembro de nada disso, porque meu foco era outro, né? Mas, assim, muito boa, sabe? A gente já chegou, já conseguiu a vaga no outro dia, já saiu de lá com material, com uniforme, com tudo. E, assim, muito... Tinha um ônibus, né? Que pegava, buscava tudo. Uma maravilha a educação de lá. Quando eu morei lá, em 2023, né? Em 23 e 24. Então, assim... Eles me ofereceram e eu disse, não, gente, não precisa. Mas, assim, nós enfrentamos hoje também, além do problema dos laudos da criança atípica, as mães exageradas, né? As mães, assim, que... Eu não quero chamar de exagerada, gente, me desculpa. Mas, Luciana, é muito difícil. É muito difícil quer. Ninguém, assim, eu falo isso pessoalmente, sabe? A gente demorou muito para identificar a condição da minha sobrinha. Para o pai e para a mãe é muito difícil. Você receber um diagnóstico desse. Porque, assim, o que a gente espera da criança? A gente espera, principalmente da criança na questão da inclusão. O que a gente precisa trabalhar é para que essa criança tenha autonomia para conseguir sobreviver sozinho, né? E viver em sociedade o mais independente possível. Entendi. Então, a gente não é só... Eu não quero que aquela criança só... É um desafio maior. Quando vem uma criança típica, uma criança que eu quero que ela se forme na faculdade, que ela faça um curso. O desafio da criança atípica não é só esse. O desafio é ela ir na padaria e saber comprar o pão. Ela poder, mais velho, ter um trabalho, conseguir se relacionar com as pessoas. Então, o desafio é esse, é de tornar essa criança autônoma. Independente. Por isso é muito importante, além da escola, as terapias. Sim. Então, é um desafio que as famílias entendam que a terapia ocupacional, que a terapia é muito importante nesse processo. Mas é o que eu estou dizendo. Eu não concluí, ficou feio aqui, né? As mães exageradas, ponto. Não é mães exageradas, ponto. É aquela mãe que acha que, como ela trata o filho em casa igual um bibelô, né?
Porque a gente tem muito isso, né? Daquela coisa. Ela não vai ser a favor daquele laudo, daquela posição sua que diz que o filho dela não precisa de um mediador. Gente, como é que a gente escuta isso? Porque, assim, agora eu tô entendendo, você falando, eu tô entendendo algumas denúncias, e, assim, eu tenho uma visão muito... Eu não posso nem falar o que eu penso disso tudo, porque senão eu apanho quando eu sair ali da porta. Esses dias eu tive numa escola, entendeu? E a mãe falou pra mim assim, ai, olha, secretária, eu pedi, meu filho tá lá com a solicitação do mediador, até hoje meu filho não tem um mediador. Aí eu fiz a seguinte pergunta pra ela, eu falei, você acha que ele precisa do mediador? Aí ela falou, não, ele é suporte 1. Eu acho que ele não precisa. Aí eu falei, então por que você vai colocar o mediador? Por que você está pedindo o mediador? Se você acha que ele não precisa... Aí eu falei exatamente essa questão da cadeira de roda. Você está dando uma condição e que você vai atrapalhar. Porque a criança precisa ter essa autonomia. Ela precisa caminhar também. É verdade. E aí ela falou assim, a senhora tá certa. Não, eu acho que também. Eu falei, pode atrapalhar. A falha de comunicação, e aí ela entendeu, né? Ela entendeu. E eu até sinalizei isso, conversei com as meninas da inclusão, falei, a informação, ela é muito necessária. Muito. Porque essas pessoas, assim, você pega pessoas que são muito humildes, você pega pessoas que não têm noção. E eu acho que não é nem questão não é nem uma questão de falta de conhecimento ou falta de questão financeira, não. Não é uma questão financeira. É porque é uma questão da gente não saber mesmo. Isso é muito novo. Até pouco tempo atrás a gente classificava o autismo de um jeito. Hoje a gente classifica de outro jeito. Hoje a gente já tem TOD, TDAH. Hoje a gente já tem a superdotação, que agora a gente já tem todo um protocolo para superdotação e altas habilidades. Então, assim, são várias coisas que estão surgindo e várias condições que a gente está entendendo e que a gente, profissional, também está aprendendo a lidar. E que não tinha, né? E você imagina o pai que tem o sentimento envolvido. É o seu filho. É o seu filho. É você imaginar que o seu filho tem um rótulo de um CID. É verdade. É muito difícil. É verdade. É muito difícil. E é isso que eu acho. Por isso que eu acho que a comunicação e a resposta, a pronta resposta, ela não pode ficar para depois. Não pode ficar para amanhã. Não pode. Sim. Eu acho que, assim, eu sempre brinco aqui que eu não aceito, eu não admito ser mal atendida, né? Eu tenho uma amiga, que você já sabe quem é, nós já conversamos sobre ela, e ela precisava de uma vaga numa escola X, porque ela mudou para aquele lugar, e o filho dela, ela não tinha condições, não tinha logística para levar e trazer por causa do horário dela de trabalho, né? E o menino tem 12 anos, né? E, assim, não tinha como ir sozinho, só se fosse de van, né? E, por final das contas, ela conseguiu a vaga, graças a Deus, ali do ladinho da casa dela, ela conseguiu a vaga, ela adora a escola. Só que ela chegou lá no primeiro dia de aula, ela chegou lá para buscar, agora eu não lembro se foi no colégio novo ou se foi no colégio para onde mandaram. Então, assim, não estamos aqui questionando competência de colégio A ou B, porque eu não lembro qual dos dois foi. Ela disse que chegou para buscar e que ele estava solto lá e não tinha ninguém do lado de fora. Tipo assim, ele já tem o laudo dele, então ele já não é completamente... Ele faz o que mandam fazer, direitinho. Ela pode confiar naquilo que ele... Acho que é isso, no que faz o que mandam fazer. Só que ali não tinha ninguém para orientar ele. Tipo assim, fulano, você vai esperar aqui, que você vai esperar a mamãe vir buscar você, ou não. Ou você senta, que vai chegar a van, Isso é um... Como é que você acompanha isso, essa fiscalização? Como é que esse pai reage? Ele vai lá na diretora, ele vai direto na diretora, ou ele vai para a rede social fazer um escândalo, um barraco, simplesmente por causa de uma situação? Mas ele podia ter ido para a rua, o carro podia ter pego ele. Sim, mas como é que se resolve essa situação? Porque existe, vamos combinar que existe. Muito. São 35 mil crianças, e aí? São 35 mil problemas. Né? Porque todas as crianças têm uma situação. Problema. Tem. E a gente também, todo mundo, é normal. Claro. Só que assim, o que a gente pede para os pais? Quando se identifica uma determinada situação dessa, o certo é que você converse com a gestão da escola. Sim. Naquele momento. Olha, está acontecendo isso. Porque são muitas crianças e pode acontecer de uma pessoa que está no portão não ter prestado atenção, ou ido buscar uma outra criança. E não assim, tá ali naquele momento. Eu ainda brinco que eu falo que eu não gosto de tirar diretor de escola, porque quando o diretor sai da escola para alguma reunião, alguma coisa, parece que o chakra desalinha. E aí acontece alguma coisa ali. O gato sai,
churrasco, faz a festa. Acontece mesmo. alguma coisa ali. Então, é sempre assim. Então, a escola é viva, ela tem coisas e situações o tempo inteiro. Então, o ideal é que a família converse com o diretor. E a gente sempre fala com os nossos diretores, acolham, escutem, façam a averiguação toda que tem que ser feita e depois refaz o atendimento da família e informa. Olha, eu vi aqui nas câmeras, as nossas escolas têm câmeras nas salas, tem câmeras nos pátios. Então você olha ali, aconteceu essa situação, viu o que aconteceu. Todas as escolas têm câmeras. Tem câmeras, sim. Que legal. Tem câmeras e a gente tem um período de gravação. Então, se aconteceu ali dentro de um grupo de dias, a gente consegue buscar essa gravação e ver. Então, é uma proteção até para os próprios profissionais. Sim, com certeza. E ali, o diretor faz essa averiguação. Então, quando acontece da família não ficar satisfeita com o atendimento que tem na escola, porque também pode acontecer, a gente pede que ela vá até a inspeção da secretaria e a inspeção faz o atendimento e conversa com a direção e vai fazer essa mediação, tá? Entendi. Foi assim que a gente identificou aí alguns problemas que a gente teve recentemente na rede, a gente fez exatamente com esse protocolo, entendeu? Então, a gente tá ali para escutar. A gente pode falar sobre esses problemas ou ainda tá na justiça? Não, é porque como é com crianças, né? Como foi com crianças, a gente tá... É segredo de justiça. Não, é isso que eu tô falando, porque o pessoal de casa com certeza deve estar doido para saber como é que tá, como é que deixa de estar. Mas assim, descobrimos o que tinha, vimos tudo, averiguamos tudo, pode falar tomamos sobre isso? todas as decisões como administrativas que tinha. Até você que eu digo assim, como é que vocês souberam chegou para mim dessa situação? Chegou para mim pessoalmente no meu telefone, uma avó dizendo que teve uma situação com uma criança. Eu pedi para que ela viesse até a inspeção e fizesse o registro formal. E aí na mesma hora fez o registro, entrou em contato com a escola, chamou a direção e foi feito todo o levantamento e tudo administrativamente, que aí eu chamei o jurídico, falei, olha, a gente tá com essa situação, o que a gente vai fazer? Então vamos encaminhar aqui, vamos fazer isso com relação à criança é assim, com relação ao profissional é aqui, com relação a isso, e a gente fez tudo o que tinha que ser feito. Quando saiu na mídia, já tinha mais de uma semana. Já tinha resolvido. Já estava tudo certo, entendeu? E aí eu fui até a comunidade, conversei com os pais lá, tranquilizei, porque eu falo isso, os pais entregam pra gente o que eles têm de mais precioso. Valioso, com certeza. Eles entregam pra gente o maior tesouro que eles têm no portão da escola. É verdade. E a gente precisa devolver essa criança no final. Nem do jeito que ela chegou melhor, porque ela tá ali para adquirir. Para aprender a adquirir conhecimento, e felicidade também, porque o ambiente da escola traz para ela vivências e experiências que vão pro resto da vida. Tem que ser feliz, né? Tem que ser legal, E aí tem que ser um ambiente bom para criança. E assim, e ali é o que a gente fala em todas as formações. É óbvio, Luciana, que nada é perfeito. Não é perfeito, a gente tem muitos profissionais e profissionais. Esse chamamento agora do concurso, por exemplo, a gente tem pessoas do concurso, a gente chama, sei lá, 200 profissionais, só 90 tomam posse. Ou porque desistem no processo, porque a educação não é fácil, ou porque não estão aptos a assumir. Entendeu? Então, assim, a gente tem um problema muito sério com relação a isso, sabe? A gente tem chamado muitos profissionais de concurso. A última chamada, a gente chamou, por exemplo, 230 educadores, só 96 tomaram posse. Nossa! Entendeu? Escolheram vaga e foram, de fato, para as escolas. Gente, vocês estão entendendo, gente? Então, a gente já chamou 200, a gente só já 96 assumiu. A gente já está ali na lista do concurso mais de 2.000. Olha, mais de 2.000 pessoas foram chamadas para um único cargo, entendeu? E que muitos começam e saem. Vocês vão continuar chamando? Vamos, até dezembro a gente vai chamar tudo que puder chamar pelo concurso. Puder chamar. Porque pra gente é muito melhor. É claro, já tá lá, né, esperando tanto tempo, né? Não, exatamente, compõe a rede, né? A gente precisa desses profissionais. E assim, mesmo com o movimento Somos Todas Professoras, ainda assim a gente não conseguiu ser atrativo para esse tipo de profissional e falta muito. Entendi. Né? Então, infelizmente, é uma lacuna, mesmo sendo uma rede muito boa, que a gente tem. Né? Entendi. E é uma questão. Né? Planos para o futuro próximo. Então, acho que o meu maior objetivo, eu acho que foram 3 coisas que a gente determinou que nós não ficaríamos, a gente não abre mão, assim, são inegociáveis. Merenda, professor em sala de aula, que não faltassem professores, e o salário dos profissionais em dia. Sim. Então, hoje a educação paga em torno do dia 28,
A gente paga, a gente tem a folha, né, para poder pagar. Isso é uma preocupação que a gente tem. Então, a gente consegue fazer isso. Tá tudo em dia? Os salários todos em dia. A gente paga dia 28. Entendeu? Tem 2 meses que eu tô pagando dia 28. Ainda fico brincando com o pessoal, falando, a folha já tá pronta, tá? E a gente vai olhando ali, porque é paga por Fundeb, né? Então, a gente vai olhando e a gente consegue pagar. Então, essas 3 questões a gente conseguiu resolver. Agora, o que está em alta é a questão dos ônibus. Do transporte. E sim, a questão do transporte é complexa. Como é que tá? Como é que você muito pegou e como complexa, é que tá? é muito complexa. A gente pegou uma série, a gente tem mais de 50 ônibus. Esses ônibus que são próprios, a maior parte desses ônibus, tá? Metade desses ônibus, eles estão fora de operação completamente. Ou com defeitos, tem ônibus que a gente encontrou que está completamente sem motor. Caramba. Só a carcaça. E como a comissão de inservíveis ainda tá com muita coisa para fazer, tá com muita demanda, a gente ainda não conseguiu se desfazer desses que já não servem mais para nada. Tá? Tem muitos. E os outros que a gente está colocando em operação, a gente agora está no processo de renovação de contrato com a oficina. A gente estava com questões de pagamento, calamidade financeira não tem jeito, a gente escolhe as lutas e as batalhas que a gente vai enfrentar. E aí agora a gente conseguiu colocar essa questão da oficina para melhorar, porque cada ônibus de difícil acesso, ou ônibus que essas escolas tenham, ou carros de PCD, qualquer transporte que falte, se ele for nosso, se o nosso ônibus quebra, eu vou lá, peço pela escola, a gente faz os orçamentos e a gente aluga, a gente terceiriza o transporte. Então, vamos supor, uma escola que o ônibus quebrou, esse ônibus era de 40 a 60 lugares. R$40 mil o ônibus mês. Caramba. E aí a gente paga. Então, a gente supre aquela necessidade. Os alunos ficam 1 dia, 2 dias, porque eu tento consertar o ônibus. Entendi. Eu tento consertar o ônibus. Eu tenho uma equipe de transporte que é incrível. Eu tenho motoristas que trabalham na rede hoje, que são incríveis. São motoristas que são da rede, também tenho motoristas terceirizados. Eles ajudam a gente muito no processo. E ali a gente consegue manter a frota. Quando eu não consigo consertar o ônibus, aí a gente tem que fazer a locação. E tem que pagar. E aí aumenta o custo. Aumenta o custo. E bastante. Mas vamos embora, né? Vai, assim não fica. Não é o ideal. A gente tem muitas escolas de difícil fazendo. Acesso, tá? Tem muitas escolas de difícil acesso que, de fato, essas escolas, elas por lei, o projeto Caminhos da Escola, ela tem direito. E tem outras escolas que, pelo projeto, não teria direito, mas a gente dá. Entendi. A gente dá. E lembrando que as crianças também têm o cartão, que elas podem passar no ônibus e podem ir para a escola. Então, a gente tem todas essas situações que a gente consegue reverter a questão do transporte. Entendi. Entendeu? Mas assim, no meu caso, o que eu tô perguntando é o transporte. Mas tem muita coisa para melhorar. Muita coisa. Tem muita coisa para melhorar. Não vou. Não, vamos caminhando. Florir. Não, de jeito filtro, nenhum. É cada batalha de uma vez. Vamos embora. É um dia por vez. É um dia por vez. É um dia por vez. Que eu digo. É isso. O que você tem? O que você me diria assim? Uau! Eu cheguei aqui, eu trouxe isso. E o que você diz assim? Poxa vida, eu preciso fazer isso. Vai ser é meu sonho. Eu vou me empenhar para fazer isso, porque isso não tá bom. O que você tem orgulho e o que você não tem orgulho e está tentando melhorar? Assim, falar pessoalmente é ruim porque a gente trabalha muito em equipe, né? Sim. Eu gosto muito de falar da equipe. Eu não seria nada, eu não seria ninguém se não fossem aquelas pessoas que estão ali comigo. Mas eu acho que o que é uau, assim, da equipe é a quantidade de pessoas que a gente tem recebido, principalmente de fora, querendo usar a nossa rede como projeto piloto. Caramba. Essa semana eu recebi uma mensagem 3h da manhã de uma pessoa da Alemanha, através do consulado da Alemanha no Brasil, que ele conseguiu meu telefone e ele quer botar um projeto piloto de alfabetização. Aí eu quase falei pra ele, poxa, a gente já é muito... Sério? A gente já é bem legal na alfabetização. A gente precisa melhorar os números lá do ensino fundamental, que é quando a criança está saindo, ali é que eu tenho uma lacuna que eu preciso melhorar. E aí vem a SOS Serra, a Polícia Rodoviária Federal. A gente tem um monte de pessoas de fora
que acham, né, que olham para nossa rede e querem fazer parceria com a gente. Isso me orgulha tanto, porque eu acho que se essas pessoas que têm assim gigantes assim no que são, no que fazem, tem qualquer cidade, lugar, qualquer cidade, qualquer rede para pegar e olhar e falar, nossa, eu quero Petrópolis. Então é porque confia no nosso trabalho, sabe? Isso me orgulha admira, muito. Confia. É porque acredita no que a gente está fazendo, sabe? Quando vê os números, aí eles falam assim, poxa, mas vocês têm números. Mas é o que eu falo, eles sabem da diferença da rede. Exatamente. E às vezes não se contaminam por informações erradas. São pessoas inteligentes. De fora, né? E aí eles vêm e estão... muitos projetos que a gente tem recebido proposta e assim, alguns a gente tem que recusar, porque a gente já tem alguma coisa funcionando na rede e outros a gente está aceitando muito. Eu ainda brinco e falo, meu Deus do céu, tem que aceitar, porque eles estão vindo como projeto piloto, de graça. E vem como peso, como currículo. E assim, para pesar o currículo, é da muito rede. importante confiar, porque não se colocaria o nome, por exemplo, vou citar a Polícia Rodoviária Federal, que a gente fez um projeto incrível com a carreta e agora eles vêm com outras coisas também, tem outros projetos que eles vão colocar. Uma instituição do tamanho da Polícia Rodoviária Federal confiar na Secretaria de Educação da cidade de Petrópolis para poder fazer um projeto desse, pioneiro, foi a primeira cidade a receber a carreta no estado do Rio de Janeiro. Então, assim, é um privilégio. É um privilégio. Isso é um uau mesmo, sabe? Certeza, é muito. E eu fico muito feliz por estar sendo a representante disso, mas porque eu tenho a equipe que eu tenho. Nada aconteceria se a gente não tivesse ali as pessoas que estão trabalhando com a gente. Que são pessoas de... E uma coisa assim que tu fica triste, que você fica triste. Fala assim, poxa, hoje, que pena que hoje eu ainda não consegui isso. A questão do transporte me incomoda muito. Eu tô realmente pensando e analisando. E aí aquele negócio, né? Eu sou formada em história e eu vou ter que fazer um curso lá na mecânica TURP para aprender a gerenciar ônibus, mas faz parte da minha função. Faz parte. Eu tenho que fazer, eu tenho que aprender e tenho que lidar. Então, assim, o que é mais barato? Qual é o caminho melhor? É pensar e olhar o que funciona em outras cidades. Porque, assim, é muito específico. Petrópolis tem especificidades que cidades do lado não têm. Não tem. Essas 190 escolas são 190 desafios. Aliás, 190 já é um número imenso. É verdade. A gente tem cidades aqui, eu faço parte da Undime, né, da União Nacional dos Dirigentes de Educação. Eu tenho cidades aqui pertinho. A gente tem cidades da Undime pertinho que tem 100 mil alunos, tem 120 escolas. A gente tem 35 mil alunos e 190 escolas. Gente, é um número A gente tem escola com menos de 20 gigante. crianças. Com menos de 20 crianças. 20 crianças. Eu tenho uma escola que está com 11 agora. Gente, olha os morros que a gente tem. E você manter uma escola com 11 crianças... O custo operacional é gigante. O custo operacional para manter uma escola com 11 crianças é muito amor, gente. É. Poliana, eu queria te pedir uma coisa, assim... A gente ouviu muita coisa na mídia, né, nesses últimos tempos, muitas coisas negativas, né? A gente ouviu muitas inverdades, muitas matérias negativas, muitas matérias que provavam por A mais B que você... Eu denunciei, eu fiz um ofício para o Ministério Público, para a Secretaria de Educação, a merenda, o transporte... Responda. Então, eu gostaria que você fizesse assim, um balaio de gato, assim, com todas essas gralhas gritando, assim, sabe, nas redes sociais. Porque, na verdade, assim, no meu ponto de vista, isso não é a maneira certa de fazer uma denúncia, né? Isso não é uma maneira certa de... É a mesma coisa que eu virar para você agora e falar assim... comentar com ela, com ele. Olha, eu não gostei da entrevista da Poliana. Ela não largou aquela caneca 1 minuto. E aí eu fui lá na rede social e botei uma foto disso, filmei, que a gente estourou o tempo, tá? Só para avisar. Normal. Que eu filmei que você não largou a caneca. Ao invés de dizer para você assim, Poliana, solta a caneca, que não pode agora, aqui enquanto a gente está conversando, não fica legal você segurar a caneca. Gente,
tão simples, né? Do que aí você vai lá na rede social, você faz um escândalo, você fala que a Poliana não largou a caneca, aí já vem o dono da caneca, já fala que não devia, já quer te cobrar porque apareceu a logo dele. Gente, viver é tão simples, né? É tão simples o viver. O que acontece, sabe, Luciana, é que assim, às vezes a gente responde todas essas denúncias, isso vem com prazo, vem com multa. Mas você responde juridicamente. Sim, a gente responde juridicamente. E assim, e muitas... O povo? E o maior povo? parte, você não acha que vale a pena responder pro povo? Então, de alguma maneira? Eu me preocupo muito. Eu me preocupo muito com a questão do meu nome, do meu CPF em responder essas coisas, tá? Até porque 100% dessas denúncias até agora foram todas respondidas e arquivadas. Não existe nenhum processo. Sério? Não existiu nenhum processo? Nenhum processo. Inclusive, o único inquérito que eu respondi, aí respondi o inquérito acho que com 7 dias, 8 dias de secretaria, eu já estava respondendo o inquérito. Eu já cheguei chegando. Chegou chegando. E foi o inquérito da fila da educação infantil, que o doutor Vicente fez o inquérito, e aí a gente sentou junto, eu falei, tudo bem, isso aí está no plano de governo. Eu fiz um trabalho, porque isso era um problema. A fila chegou, há um tempo atrás, acho que 2023 ou 2024, a 2.400 crianças. Nossa. E quando estávamos no início do governo, 1.500 crianças. Muita coisa. Hoje tem menos de 300. Olha que glória. E não foi descobrir roda, não. Foi reorganização mesmo. Só reorganizar. E sob o olhar do Ministério Público. Então vai falar assim, mas é fácil botar 20 crianças, mas não, porque o Ministério Público não deixaria a gente colocar, porque existe uma legislação com capacidade máxima de cada sala. Até porque existe uma fiscalização, ferrenha em cima de vocês. Qualquer coisa que vocês pudessem pensar em vir a fazer errado, teria alguém ali em cima de você para não deixar. O próprio Ministério Público estava acompanhando. E aí foi um trabalho que a gente resolveu regionalizar, porque o que a gente percebeu na fila? Os pais queriam para escolas específicas. E muitas das crianças que estavam na fila já estavam sendo atendidas numa escola e, na realidade, só queriam transferir. Então, quando a gente começou a filtrar a fila e olhar para a fila com esse olhar, a gente já reduziu. Entendi. Bom, a lei diz que eu preciso dar uma vaga perto da casa da criança, mas não naquela escola que o pai especificamente quer. Mas eu vou fazer a fila da transferência. E aí a gente manteve a fila da transferência, mas com essa observação que aquela criança já está sendo atendida. Já estava sendo então ela não está naquela fila sem atendimento. E ali a gente foi limpando esses dados, foi criando critérios para classificar essas crianças e atender a família que tivesse a maior necessidade possível. Junto com o Ministério Público, regionalizamos. Hoje em dia você não pega mais oferta para uma escola, você pega uma região, porque eu tenho uma escola que é diferente para outra. E aqui eu não tinha vaga, tinha uma fila de 15 crianças, aqui eu tinha vaga com 15 vagas sobrando. Então era só juntar. Uma questão de gestão mesmo, né? Exatamente. Aí a gente olhou, regionalizou, fez um mapa, e aí não foi a gente que fez, não. Foi o Ministério Público. Entendi. O Jonathan com o Dr. Vicente fizeram um mapa, a gente fez todo um Power BI e hoje a gente olha para aquele trabalho e vê como que a gente chegou dentro do percentual ideal. Que o Dr. Vicente levou isso. Para 300. E assim, com vaga disponível. Sim. Se hoje a gente casasse todas as vagas que a rede tem, com todas as crianças que precisam de vaga, a gente não teria fila. Entendi. Então, esse trabalho, o Dr. Vicente levou esse trabalho para o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e a gente hoje é exemplo de universalização de fila de espera de CI. Que não tem. A maior parte das cidades nem dá transparência à fila de espera. Sim. A gente faz a publicação da transparência, a gente faz a publicação da fila com a ordem que a criança está, para não acontecer de uma criança passar na frente da outra. A família sabe onde a criança está e sabe que ela vai ser chamada dentro daquelas vagas, quando for abrindo, ela vai sendo chamada. E a gente sabe ali se a família recusou a vaga, se a família está na fila de espera pegando vaga para outra escola. Tudo isso está ali, público, transparente, para todo mundo ver. Então, esse trabalho o doutor Vicente levou para o Ministério Público como exemplo para o Estado do Rio de Janeiro. Então, hoje somos referência na universalização de fila.
Esse foi o único inquérito que eu respondi. Que Ele não me respondeu. deu nenhum ofício. Ó, E que no final virou um trabalho de referência. ficou certo. Foi legal. Gente, infelizmente a gente vai ter que finalizar o programa porque a gente já estourou o tempo muito mais do que devia. Mas eu quero dizer para você, vou te chamar de você aqui porque a gente já virou íntima, que para mim a inteligência, que para minha capacidade intelectual, os números estão muito bem explicados, ao contrário do que disseram por aí, que você não sabia número de nada, que na reunião foi assim, que foi um fiasco, que foi uma vergonha. Gente, eu acho que existe, como eu falo sempre, sabe? Existe uma síndrome de Dick Vigarista muito grande dentro da cidade, e eu vou continuar falando isso até isso acabar. Sabe, a pessoa não quer vencer, ela só não quer que você vença. Então, ela vai botando o pé na frente para você não chegar, ao invés dela se preocupar em chegar, né? E isso, gente, está atrapalhando, porque nós temos uma população muito suscetível a... Tem que tomar cuidado para não falar isso. A escândalos, sabe? A galera gosta de um barraco, a galera gosta de um escândalo, gosta de um mal feito, sabe como é que é? Ao invés... Gente, vou repetir, tem gente que não lê legenda. Você coloca ali a foto... Olha, eu vou falar uma coisa nada a ver, rápido, hein? Senão eu vou apanhar do André. Vou falar uma coisa rápida. Aluga-se casa, R$3.000, 2 quartos, sala, cozinha e banheiro, não pode ter cachorro. Quantos quartos? Aí a pessoa bota lá na legenda, quantos quartos? Qual é o valor do aluguel? Pode ter bicho? Aí tu bota assim, na Estrada da Saudade, onde fica? Então, assim, esse tipo... Isso é porque eu tô sendo simpática, bacana, maneirinha, e tô dando um exemplo que não tem nada a ver com o que a gente tá falando aqui, mas é para que a pessoa entenda. Gente, leiam as legendas. Pesquisem, vejam as entrelinhas. Nós temos o Portal da Transparência, nós temos profissionais incríveis. Eu tenho certeza que se você ligar para lá, para a Secretaria de Educação, gente, eu preciso falar com a secretária, porque eu já passei por todos os trâmites aqui, eu não resolvi o meu problema, eu preciso de ajuda. Poliana, você vai rejeitar essa pessoa? De jeito nenhum. Como é que a gente se Nunca, conheceu? Não foi assim? Instagram, não foi? Instagram. Eu até Instagram, eu respondo Instagram, todo ela me respondeu no mundo. Instagram. Depois nós trocamos o WhatsApp, não foi? Quanto tempo que eu tenho que eu te convidei para vir aqui? Acho que quase quando eu comecei. Desde quando você começou. É verdade. E assim, eu realmente atendo todo mundo que liga, todo mundo. Eu ainda falo assim, me liga, me fala o que está acontecendo, porque às vezes os setores, óbvio, todo mundo tem muitas coisas para fazer, são muitas demandas. Sempre vai dar para atender, mas vai ter resposta. Eu posso até demorar, mas aí eu olho, geralmente eu respondo muito à noite, que eu chego em casa, aí é naquele momento que eu vou abrindo, eu falo, ih, meu Deus, tem uma mensagem aqui. Tem uma mensagem aqui, aí eu vou olhando e vou lendo. Então eu respondo sim, eu gosto de acolher as pessoas, porque eu gosto de tratar as pessoas, e aí é o mundo apoliano, como eu gostaria de ser tratado. Com certeza. E o serviço público, ele precisa ser assim. Eu sou servidora pública desde os 18 anos. Ninguém vai na Secretaria de Educação ou num setor público, porque não tem o que fazer em casa. A pessoa tem um problema que precisa ser resolvido. E ela vai angustiada. E quando ela chega ali, ela é maltratada, aí acabou. É inadmissível. Inadmissível. Então, assim, a gente precisa tratar as pessoas com carinho, com amor, com cuidado, e ouvir. A escuta tem que ser ativa. Sim. A gente tem que ouvir e tem que cuidar. E o que mais me preocupa nesse processo todo é que quando as pessoas torcem contra, elas não estão torcendo contra a Poliana especificamente. Estão torcendo contra uma rede. Uma rede inteira. 35 mil crianças, 190 unidades escolares que estão ali lutando e sobrevivendo. Entra governo, sai governo. É verdade. E eles vão continuar ali. Então, assim, a gente retroceder 35 mil crianças, a gente retroceder esse processo por conta de diferenças políticas é muito ruim. Então, ruim. Isso me entristece. O que for pessoal, o que for contra especificamente a Poliana, ok, tá tudo bem. Deixa eu fazer uma pergunta que eu esqueci antes da gente finalizar, eu vou apanhar hoje. A estrutura das escolas. Eu recebi muitas denúncias em relação a pingo. Como é que pode? A escola tá pingando água dentro, a escola tá como é que fala? Tá toda... Alagada. Não, alagada não.
quebrada, fugiu a palavra. Quebrada, sem estrutura, não sei o quê, a escola está abandonada. Como é que está essa situação nas nos prédios das escolas da rede municipal? Isso foi um problema muito sério, que quando a gente chegou, a gente identificou que a infraestrutura tem o laudo dela, a gente tem dossiê de todas as escolas, com toda a situação de todas as escolas. A gente sabe que a coisa é desesperadora. Antes a gente fazia, assim, o diretor fazia os orçamentos, a gente mandava, ele contratava uma empresa e fazia. A gente entendeu que isso estava ficando muito mais caro e muito mais fora do nosso controle. Pegar escolas que estavam praticamente há 3 anos sem manutenção corretiva e preventiva de nada foi muito complexo. Então, por exemplo, eu tenho praticamente problema no telhado de todas as escolas. Nossa. Então, a gente teve que pensar o que a gente podia fazer. Não é uma coisa barata de jeito nenhum. Muito caro. Muito caro. É muito caro. É muito caro. E aí a gente conseguiu uma parceria com uma empresa que pegou a manutenção e ali ela vem com essa manutenção. A gente tem um roteiro, né? A gente tem uma prioridade, as que estão piores primeiro, as que atendem mais aluno primeiro, as que são ponto de apoio. Sim. Porque eu ainda tenho essa questão. Quando chove, a gente não dorme. Não tem como. Seu secretário de educação, eu não durmo quando chove. Eu fico com o telefone ali ligado, porque eu sei que o meu diretor tá abrindo a escola para abrigar as pessoas. E se ele precisar de mim, ele vai mandar mensagem para mim. Com certeza. Então, assim, a gente não dorme. E ali, então, assim, os pontos de apoio também foram priorizados. Então, a gente fez um cronograma com essa empresa e vem ali fazendo pontualmente, só que eu não posso fazer obras grandes com criança na escola. Não pode. Eu não posso. Eu não posso expor as crianças, nem as pessoas que estão ali, nem o material que está sendo utilizado. Então, muitas coisas a gente vai deixar para fazer agora no período das férias e feriados mais prolongados. E a gente vai tentar fazer na medida do possível e na medida financeira. Financeiro, o nome disso é gestão, gente. É o que eu disse, eu brinquei com o Curuzica aqui o tempo todo. O nome disso é gestão. Não é igual na tua casa que tu fala assim, eu vou pintar essa parede hoje, vai, arrasta os móveis e pinta e pronto. Existe toda uma burocracia, existe toda uma estrutura, um orçamento, de onde eu vou tirar, esse aqui é para isso, esse é para isso, esse é para isso. Então, assim, eu queria pedir, sabe? Para que as pessoas tivessem um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de tolerância antes de abrir a boca, sabe? Ninguém é perfeito, cara. Ninguém é perfeito. Nenhum profissional é perfeito. Você não é perfeito, eu também não sou, entendeu? Vou repetir, eu tenho elogios imensos a toda a estrutura municipal. E não é de agora, não. Foi em época de Bom Tempo, foi em época de Bernardo, foi em época de Ingo, em época de Ingo, Rames. Cara, existem profissionais e existem profissionais. Existem pessoas de caráter e existem pessoas sem caráter. Existem gente que tem uma boa gestão e gente que não tem uma boa gestão. Né? Porque que nem eu penso assim, existe muita coisa a coisa da licitação, do material. Gente, pelo amor de Deus, eu vou falar só por alto. Não adianta você fazer uma licitação e você passar Tá pegando aqui minha mãozinha, André? Porque eu tô fazendo aqui um sinalzinho. Ó, não adianta. Não, eu vou pegar esse para poder ganhar um dinheiro e pegar um material de uma qualidade inferior, que daqui a pouco você vai ter que fazer tudo de novo. E as crianças vão passar um perrengue e o pessoal da saúde, em tudo, a obra. De uma maneira geral, né? Então, assim, tem que ter um pouco de responsabilidade com o público. E garantia também do serviço, né? Garantia do serviço feito. Exatamente. Quem foi que fez? Foi na gestão da Poliana. Sim, Deus me livre. É o teu nome que tá ali, né? Então, assim, a Poliana... Ué, a Poliana botou esse copo aqui pra merenda? Mas foi que nem agora aí, veio um babado aí. Não sei quanto uma mochila, porque nem sei onde foi que eu vi isso. A mochila custa R$19, estava cobrando 55, que não sei o que tem. Cara, todo mundo tem muito acesso a tudo isso hoje em dia. Eu acho que fazer isso hoje em dia é burrice. Sim. Teve até uma parada com a merenda também, não foi? Do arroz. Do arroz. O arroz estava custando. Conta a história. Dá tempo? Não, né, André? Já estourou tudo que tinha. Conta rápido a história do arroz aí. O arroz
Aliás, até na audiência pública eu falei sobre Tu isso. falou do arroz. Quando foi feito o levantamento, que o levantamento dessa adesão foi feito em novembro. Aham. Eu até peguei como comparativo a tabela da Secretaria de Educação do Estado, porque o Aham. diretor do Estado, ele compra merenda com uma tabela feita pela Universidade Federal Fluminense. Aham. Antes era FGV, hoje é da Universidade Federal Fluminense. Uhum. Essa tabela, ela tem um valor por quilo que o diretor pode pagar. Se ele comprar acima daquilo ali, a prestação dele não é aprovada. Então, a Aham. gente sempre se referencia por aquela tabela. Sim. A tabela de novembro, que quando foi feito o levantamento de preço da nossa ata, o arroz estava R$ 9,90 da Seduc. Ó. R$1 e pouco a mais do que a Secretaria de Educação fez o levantamento. E assim, dentro do processo, existe um parecer da Procuradoria do município, profissionais de carreira, Uhum. do controle interno da Secretaria de Educação, profissional de carreira, dizendo que gerou uma economicidade de quase R$1 milhão para o município, fazendo naquele molde de contrato. Então, era em cima Só desse isso, parecer ponto. eu assinei. Acabou. Acabou. É isso, essa é a história do arroz. Essa é a história do arroz. Entendeu, gente? Sempre tem uma explicação. É só você procurar, ao invés de ficar com a tua bunda aí no sofá, lendo e escutando. Lendo não, né? Porque a galera não lê, né? Não vamos generalizar. É, não. Mas assim, grande parte da população não lê, só escuta e aí fica tendo que usar cotonete, que às vezes nem o cotonete dá jeito. Poliana, desculpa a brincadeira. Nada, que isso, imagina. Mas assim, Foi muito tem bom. coisa que você pode ter certeza que você está indo embora. A gente está terminando esse programa e tem um caroço de abacate aqui na minha garganta que eu queria muito falar, mas eu sei que eticamente a gente não pode falar sobre certas coisas, né? Então, assim, eu vou me manter em cima do salto, né? E vou ficar quietinha, mas eu não prometo, eu não prometo nos meus vídeos lá em casa. Eu vou ficar quieta. Não, aí eu não Mas posso aí fazer é problema nada. meu, não é dela. Mas assim, sério, de verdade, eu tô muito feliz com a tua presença aqui. Eu já sabia de grande parte de tudo que você falou, porque a gente conversa muito, né, fora daqui. Então, por isso que eu tenho, às vezes as pessoas não entendem. Você tá defendendo o governo, você deve estar ganhando muito dinheiro. Quanto que tu me pagou pra vir aqui, Poliana? Nada. E daí, né? A gente Meu assim. Deus do céu. Eu te agradeço muito, porque eu não reclamo de absolutamente nada. Eu estou muito feliz. Eu estou Graças realizando o a sonho da Deus. minha vida, porque aqui, na Secretaria de Educação, eu posso fazer a diferença. Pode mesmo. Lá atrás, em 22, quando eu quis abandonar a escola pública, porque eu não via como fazer diferença. E hoje eu tô num carro que eu posso fazer Que diferença. Você pode fazer a diferença, E aí, né? por que eu vou reclamar? Com De jeito certeza. nenhum. Não vou reclamar, não vou desistir. Eu vou lutar pelos meus profissionais, eu vou lutar pelos meus alunos. Eu vou até onde eles acharem que dá pra eu ir. Pela cidade que você Pela escolheu. cidade que eu escolhi. E eu tô muito feliz. A minha cidade. Tô muito feliz. E eu não muito tenho feliz título, mesmo. hein? Eu não sou cidadã petropolitana, hein? Ô, gente. Pois é, não Ô, gente, sou ela não ainda. tem título Não de tenho. cidadã petropolitana? Como assim? Eu sou mineiropolitana, ainda não agora sou você petropolitana. Querida, muito obrigada. Obrigada, Foi muito obrigada. bom ter você Muito aqui. bom, A obrigada. gente estourou todos os tempos possíveis. Então, eu Normal. preciso te agradecer nesse momento e te convidar para vir outras vezes. Quantas E vezes quiser. todas as vezes que você quiser postar alguma coisa que você achar que foi interessante, me marca Sem lá. filtro. Que a gente divulga sem filtro. Aqueles, então, pode me marcar em todos. Gente, muito obrigada. Obrigada mesmo. Obrigada. E muito boa sorte. Que Deus te abençoe. Amém. Porque realmente nossas crianças são o nosso maior tesouro. Maior tesouro. Com Obrigada. certeza, obrigada.